Nós estamos bastante alegres por mais uma vez, pela oportunidade que Deus nos concede de estar em sua casa, adorando e engrandecendo o nome dEle e sentir a presença dEle, saber que Ele está nesse lugar recebendo a minha e a sua adoração nessa noite. Queria abrir, que nossos irmãos abrissem as Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 21, até onde Deus nos enviar. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Você tem liberdade de adorar Ele. Não faça porque eu estou pedindo, não. Faça porque Ele merece, porque Ele está aqui para receber a sua adoração. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 21. Vou ler para não perder muito tempo. Os irmãos vão procurando aí, irmãos, e vão mantendo a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e sendo Ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres também, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, e por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, sim, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva por muito tempo sobre a terra. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, hoje, culto da família, não é aqui no celular, senão vou me perder no tempo. É terrível. Hoje, culto da família, irmãos, nós temos hoje uma responsabilidade muito grande, que é ministrar a palavra de Deus para as famílias nessa noite, incluindo a minha, a sua família nessa noite. Eu creio que Deus tem algo a falar comigo e contigo ainda essa noite. No decorrer do culto, desde o início do culto, estávamos aqui adorando, entendendo o propósito de Deus, estamos aqui nessa casa. Deus falando de maneira tremenda, através dos louvores, através de cada oportunidade. Deus tem falado algo tremendo ao meu e ao teu coração nessa noite. Hoje a responsabilidade, enquanto família de Deus, enquanto família, servos do Senhor, nós sabemos muito bem, desde o início que está sendo falado nisso, o inimigo tem se levantado de maneira tremenda, de maneira tentando destruir a minha casa e a sua casa, de maneira que nós muitas das vezes não entendemos o que está acontecendo. Nos últimos dias, últimos anos, temos visto quantas famílias têm se destruído, quantas famílias têm se separado, quantos casamentos têm se aberto, alianças têm sido quebradas, filhos que não se entendem mais com os pais. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: aquele que tem poder sobre o céu, sobre a terra, está aqui nesse lugar, e aquele que está sobre a sua família, com a sua mão estendida, para que nenhum mal se suceda sobre a sua casa, que nenhum mal chegará à tua tenda pelo poder do nome de Jesus nessa noite.
Aleluia, aleluia. Muitas das vezes nós estamos despercebidos e nas mínimas coisas o inimigo tem tentado nos parar, tentado nos desanimar na presença do Senhor. Temos dado brecha de maneiras inúmeras na presença de Deus. O inimigo olha assim, olha, está dando brecha aqui que eu vou entrar. Ó, tá despercebido naquela outra área, eu vou atuar nessa área, mas eu quero dizer uma coisa: está sendo jogado por terra toda e qualquer brecha na minha e na sua vida nessa noite, porque o inimigo não tem poder contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento e contra os seus filhos. Eu estava meditando nessa palavra durante o dia, Deus falou tremendamente ao meu coração. Eu falei: Senhor, essa palavra aqui leva muito tempo, nosso tempo é corrido, mas eu quero degustar com você um pouco da palavra de Deus nessa noite. O que Deus falou no meu coração. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ela diz, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Quando a gente vai falar de família, irmãos, nos deparamos com essa passagem muitas das vezes. Buscamos resposta onde nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas das vezes o que Deus quer falar nos nossos corações. E muitas das vezes a palavra de Deus é distorcida para mim e para você. Quando a palavra de Deus diz sujeitai aos vossos maridos, muitas das vezes, ao entendimento de muitas pessoas, quer dizer que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem, ele vai fazer o que ele quiser com ela, que ele vai maltratar, que ele vai pisar, o que ele mandar tem que ser feito. Não, a palavra de diz, quando ser sujeito ao vosso marido, ela diz, honra ao seu marido. Ela vai dizer, respeite ao seu marido, porque ele é o líder da sua casa. Deus o chamou com uma responsabilidade muito grande sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas em contrapartida, no verso que antecede esse versículo, no 21, vai dizer, sujeitai-vos uns aos outros. O que essa palavra está dizendo? Ó, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Mas antes ele vai dizer também, sujeitai uns aos outros. O que essa palavra antecede quer dizer? Que a minha esposa, ela tem que sujeitar a mim, ela tem que me respeitar, ela tem que me honrar. Mas eu, enquanto marido, eu também primeiramente tenho que honrar a mulher que eu tenho dentro de casa. Tem gente que acha que só a mulher tem que sujeitar o homem, tem que respeitar. Tem. Mas eu também tenho que respeitar a minha esposa. Eu tenho que saber como tratar, eu tenho que saber como cuidar dela. Eu tenho que ter zelo, tenho que ter cuidado. E na passagem desse texto que eu li, Deus falou tremendamente no meu coração a respeito disso. Esse texto vai me fazer refletir quando a criação do mundo, Deus criou Adão para cuidar do jardim, preparou tudo, fez tudo como ele gostaria de ser feito. Cada criação de Deus perfeitamente bem elaborada, bem traçada. Ele colocou Adão no jardim para que cuidasse tudo daquilo que Deus tinha preparado, tudo daquilo que Deus tinha criado. E Deus olha para Adão, sabendo que os animais todos tinham os seus pares, e olha para Adão e encontra ele sozinho naquele momento. E o que Deus faz? Coloca Adão sobre um sono profundo, e através desse sono, ele cria a mulher. E todos nós sabemos e conhecemos bem o texto. E Deus, depois que cria a mulher, que Deus cria a Eva, e ela se levanta, dá o fôlego de vida a ela, Deus vai dizer assim para a mulher: olha, você é responsável por esse jardim. Amém? Não. Eva não é responsável por jardim. Ela é responsável para estar ao lado de Adão. É a responsabilidade que você tem hoje. É a responsabilidade de estar caminhando ao lado do seu marido, sustentando ele em oração, intercedendo por ele, dando honra ao seu marido. Mas a responsabilidade de cuidar do jardim era de Adão. Em dado momento, quando a serpente se aproxima de Eva, e depois de toda aquela conversa, ela pega o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, entrega a Eva, ela come, o que acontece? Nada. Não acontece nada.
mas ela vai levar o fruto até Adão. E Adão olha, questiona, olha mulher, mas Deus disse que não poderia. Não, mas a serpente disse que é bom, o fruto é delicioso. E quando Adão pega aquele fruto e ele experimenta, aí acontece o erro. Sabe por quê? Porque Adão era responsável por tudo que acontecia dentro daquele jardim. Sabe o que Deus está dizendo para mim, homem? Responsável pela minha família, homem, você que é responsável pela sua família. Naquele momento em que Adão pegou o fruto, era o momento dele ter repreendido a sua esposa. Sabe o que acontece nos dias de hoje? E se repete o que aconteceu naquele dia? Muitas das vezes os homens vão dizer assim: olha, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Mas o Senhor não responsabilizou Eva para que ela tivesse a responsabilidade de cuidar da família, e muito menos do jardim, de tudo que havia Deus criado. Mas assim como nessa noite eu e você temos a responsabilidade pela sua família, pela sua casa nessa noite. No texto de Gênesis 18, aleluia, Abraão, Deus chama Abraão, aleluia, Jesus, e pergunta para ele assim, e disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo a vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. O que Deus fez? Deus prometeu algo a Abraão e a Sara, mas Deus não foi falar com Sara. Deus foi falar com Sara? Deus foi falar com Abraão, porque é o chefe da família. Você está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? Aí sabe o que acontece? Aleluia. Ele disse: certamente tornarei para ti este tempo a vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara, a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. E assim pois riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o Senhor já velho? E disse o Senhor a quem? A Abraão. Novamente Deus não se dirige a Sara. Ela questiona, ri a Deus: será que agora eu tenho condições, depois de tanta idade, ter um filho? Aleluia. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo a vida, e Sara terá um filho. Querido, o que eu quero te dizer nessa noite, Deus colocou no meu coração, irmãos, essa passagem para despertamento. Nós, quanto homens, servos de Deus, a nossa responsabilidade dentro da nossa casa. Porque muitas das vezes nós, despercebidos na presença do Senhor, nós queremos nos isentar de certas responsabilidades. Não queremos mais orar, não queremos mais ler a Bíblia, não queremos mais interceder pela nossa casa. As coisas virando de perna pro ar, as coisas acontecendo, o inimigo entrando cada vez mais, tentando destruir. Nós estamos adormecidos, despercebidos na presença do Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão sujeitas aos vossos maridos. E olha agora: vós marido, amai a vossas mulheres. É fácil. Amar minha esposa é muito fácil. Os irmãos não acham? Amar a esposa não é fácil? Casei com ela, é fácil amar. Mas não é apenas isso.
não é apenas amar como nós achamos que devemos amar. Deus nos joga sobre nós, sobre os nossos ombros, uma responsabilidade ainda muito maior do que apenas amar da maneira que achamos que devemos amar. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui essa passagem está dizendo que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Entregou a sua própria vida por ela. Eu quero te dizer contigo nessa noite, diante da presença de Deus, eu, quanto marido, eu tenho a responsabilidade de amar a minha esposa de maneira a entregar minha vida por ela. Deus está dizendo que a minha responsabilidade é tão grande que se eu tiver que morrer pela minha esposa, eu vou morrer por ela, porque Deus está mandando cuidar dela. É Deus. É uma responsabilidade muito grande. E talvez você ouvindo esse texto fale, olha, o negócio é pesado, ficou pesado para os homens nessa noite. Fica difícil até de dar glória, né? Fica um glória engasgado. Mas eu não vim essa noite aqui para te envergonhar não, mas eu vim aqui nessa noite para te encorajar na presença de Deus, para que você tome a rédea da sua casa, da sua família, porque Deus é contigo, Deus está na sua frente, é Ele quem te ergue pela sua destra fiel dentro da sua casa. E não é o inimigo que vai te dar regra dentro da sua casa, dizer que vai fazer e acontecer, não. Mas é o Espírito Santo de Deus que através da sua vida vai se levantar nessa noite, dentro da sua casa, como autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Para santificar, purificando a lavagem da água pela palavra. Quando nós olhamos a palavra santificar, ela tem um sentido de buscarmos a Deus em santidade, buscarmos a Deus nos santificarmos, nos separarmos de tudo que não provém de Deus. O propósito do homem, a responsabilidade é santificar a esposa. É responsabilidade minha santificar a minha casa, santificar a minha esposa. É sua responsabilidade quanto marido, homem de Deus, servo de Deus, santificar a sua casa, santificar a sua esposa. Aleluia. E muitas das vezes, em vez de santificarmos a nossa esposa, estamos amaldiçoando a ela. Quantas das vezes casamento sendo destruído porque o homem não santifica a casa dele, não santifica a sua esposa, não entra em busca espiritual pela sua família. Hoje foi dito na escola dominical, o evangelista Leandro falou. Quantas das vezes nós não fazemos mais culto dentro do nosso lar? Quantas das vezes nós não adoramos mais a Deus dentro da nossa casa? Quantas das vezes nós não oramos mais, mas não lemos mais a palavra dentro da nossa casa? Vai deixando para outro dia, vai deixando o barco correr. Não, está tudo bem. Mas quando a tempestade chega, já não dá mais tempo de fechar as janelas e as portas da sua casa. Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, Deus está nos despertando para estar de pé dentro do nosso lar, responsabilizar sobre a santidade da nossa casa. É momento de fechar a brecha, é momento de fechar as janelas, as portas para a entrada do inimigo. Para santificar, purificando a lavagem da água pela palavra. Santificar, ela vem de dentro para fora. Vem de Deus para dentro da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Nos santificando de dentro para fora, te dando tudo que não provém de ti, arrancado de dentro de nós. Tudo que não provém de ti, que está dentro da nossa alma, nos angustiando, nos separando do amor de Deus. Hoje, nessa noite, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Está sendo arrancado de tudo que não provém de Deus. Fala sobre santidade, fala sobre lavagem na palavra. Nos santificamos por dentro, nos lavamos por fora. Hoje, nessa noite, Deus está dizendo, eu estou te santificando na minha presença. Mas hoje, nessa noite, eu também estou lavando por fora as suas vestes celestiais. Eu estou lavando o seu corpo nessa noite, te
tirando toda a sujeira, toda a mácula, tudo aquilo que tem manchado a tua vida, tudo aquilo que tem te separado, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí você vê aqui que a nossa responsabilidade é santificar o nosso lar, santificar a nossa esposa, santificar os nossos filhos. E aqui fala, aleluia, aleluia, Jesus. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Irmãos, outro dia eu estava observando, eu cheguei a comentar com um colega de trabalho. Eu estava na frente de loja e chegou um casal, irmãos, onde aquela mulher era observada por muitas pessoas ali dentro. Aquela mulher, quando entrou pelo salão de venda, muitos homens olhavam de maneira que não deveriam estar olhando para aquela mulher. Talvez você vai dizer assim, talvez ela tivesse um corpo bonito, um rosto bonito. Sim, mas as suas vestimentas também não condiziam da forma em que ela deveria estar vestida. E o que me chamou mais a atenção, irmãos, não foi as pessoas, os homens ali estarem olhando, mas também as mulheres também passaram a observar a conduta dela dentro do mercado. E eu estava na porta de saída, depois dos caixas ali, e quando ele veio saindo, a mulher dele veio saindo, logo em seguida ele veio saindo, ele se desentendeu com outro cliente que estava dentro da loja. Sabe por quê? Porque estava olhando a mulher dele. Aleluia. Sabe o que eu quero fazer você refletir nessa noite, irmãos? Você tem a responsabilidade de santificar a sua esposa e purificá-la através da lavagem da palavra. Porque quando há ensinamento da palavra dentro da sua casa, esses tipos de coisa não acontecem. Quando há o verdadeiro ensinamento da palavra, não há vestimenta que vai confundir quem está lá fora. A sua esposa vai saber qual é a vestimenta certa, como se comportar de maneira certa, como está comportada ao seu lado. Você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre o seu filho, de maneira a conduzi-la de maneira decente na presença do Senhor. Talvez a mensagem seja um pouco pesada, e me perdoe os pastores da igreja, porque eu não sou aqui pastor da igreja para estar exortando ninguém, mas foi o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Aí a palavra de Deus vai dizer assim: para apresentar-te a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível na presença dele. Aleluia. Para apresentar-te a si mesmo, igreja gloriosa. Quando eu contei o que aconteceu ali na loja, eu queria trazer também a reflexão nessa passagem, porque ela fala assim: para apresentar-te a si mesmo, igreja gloriosa. Eu, quanto marido, eu tenho cuidado da minha esposa como Cristo amou a igreja, como Ele cuidou da igreja, se Ele entregou a sua vida para cuidar da igreja. Eu também tenho que entregar a minha vida, o meu eu, na presença de Deus, de maneira a cuidar da minha esposa, zelar por ela, santificar a ela, orientar na palavra de Deus. Para que eu esteja pronto para fazer isso dentro da minha casa, eu preciso estar alicerçado na palavra. Agora, quando eu não leio a palavra de Deus, eu não tenho argumento para falar com a minha esposa. Quando eu não leio a palavra de Deus, quando eu não medito, vira discussão, vira discórdia, vira briga. Mas quando nós somos orientados, homens de Deus, somos orientados na palavra, você sabe como falar com a sua esposa, porque é através da palavra. É através da palavra que há mudança de pensamento. É através da palavra que a santidade chega dentro de você. É através da palavra que a mudança de vida vai acontecer. Aleluia. Aí aqui fala
apresentasse purificada, apresentasse a si mesmo igreja. Sabe o que isso quer dizer? Trazendo para cá, para nossa responsabilidade. A beleza da sua mulher é somente para os seus olhos. Quando a palavra de Deus diz para purificá-la, santificá-la para si mesmo, assim como Deus fez com a igreja. Deus ele entregou a vida do seu próprio filho na cruz do Calvário para que santificasse a sua igreja, purificasse a ela para Ele mesmo. Não é para o inimigo, não é para o mundo, não é para Satanás, não é para o homem lá fora, mas pelo contrário, a sua mulher hoje ela é santificada, separada por Deus, para estar ao seu lado, e ela somente é para ser vista aos seus olhos. A beleza dela é somente aos seus olhos. E a gente vê uma cambada de homem trouxa, permita-me dizer assim, uma cambada de homem frouxo, covarde, onde ele acha que a mulher dele só é bonita se os outros lá fora repararem. A minha mulher só pode ser bonita se eu passar em algum lugar e alguém parar para olhar, virar para trás, olha que mulher aquela que está passando. Querido, assim como a sua igreja, a igreja de Deus, a sua mulher é separada apenas para os seus olhos, para ser observada apenas por você, meu irmão. Aleluia, aleluia. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor pelo meu casamento. Não é demagogia, não. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Não pense que meu casamento é perfeito, não é perfeito. Mas o primeiro lugar, que é Cristo Jesus, ele prevalece dentro da minha casa. Os problemas surgem, mas Deus está presente. A luta se levanta, mas Deus está presente. O vento sopra, mas Deus está presente. As coisas acontecem, o inimigo tenta se levantar, mas ele cai pelo poder do nome de Jesus na sua vida nessa noite. Eu tenho que amar a minha esposa como não se houvesse mais ninguém na face da terra. A palavra de Deus vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Qual é o tipo de conversa que nós estamos tendo nos bastidores, irmão? Qual é o tipo de atenção que estamos dando fora da nossa casa? Qual é o tipo de conversa que estamos tendo com quem não deveria ter a nossa atenção? Qual é o número que está no meu contato de WhatsApp quando não deveria estar, irmão? As más conversações corrompem os bons costumes. Não é apenas um bom dia. Não é apenas como vai você no dia de hoje. Não, olha só, você está trabalhando hoje. Onde você está? Como vai a sua casa? Começa a ver perguntas. Mas sabe o que acontece? Olha, hoje eu não vou muito bem. Hoje me aborreci com a minha esposa, saí de casa chateado com ela. Talvez eu respondi ela do jeito que não deveria. Isso começa você a abrir aquilo que era apenas segredo seu e da sua esposa para alguém que não deveria estar escutando. Conversas que estão começando a existir, conversas que não deveriam estar acontecendo. Ah, não tem nada a ver, é apenas uma mensagem. É apenas uma palavra de incentivo. Não, não tem nada a ver. Vamos conversar. A conversa em secreto, a única conversa que deve existir em secreto, é a conversa sua de joelho com Deus Altíssimo. E dentro da sua casa com a sua esposa, não pode haver outra conversa em secreta se não for com Deus, ou com a minha esposa, ou a esposa com o marido, ou o casal com Deus, na presença dele, orando, buscando a santidade, na beleza da santidade de Deus. Se está acontecendo, começa a parar por aí. Se está acontecendo algo desse tipo, começa a cortar hoje, vai ser jogado por terra hoje, pelo poder do nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus abre os seus olhos nessa noite para entender a artimanha do inimigo. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A minha responsabilidade em cuidar é da minha esposa.
Aí sabe o que acontece? Eu sou muito chato. Minha esposa às vezes reclama que pequenos detalhes, olha como acontece. O meu cuidado, o zelo quanto a minha esposa, onde eu for, eu quero sempre estar de mão dada. Aí tem gente que fala assim: nossa, tanto tempo de casado, 20 e poucos anos, já 3 filhos, vocês ainda andam de mão dada? Eu ainda namoro até hoje. Eu ainda sinto meu coração acelerar quando eu olho a minha esposa e ela sabe de maneira diferente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu estou dentro da minha casa, que a minha esposa está se preparando para vir para a igreja, e eu fico observando, olha, eu olho de maneira diferente, ela sabe, olha, o que é isso? É desse jeito, irmão. Muitas das vezes essas coisas estão se perdendo porque a gente está se contaminando lá fora. Nosso olhar está deixando de ser para nossa esposa para ser para as coisas lá de fora. O nosso olhar está se comovendo, deixando de ser para dentro da sua casa para ser para o que está lá no mundo. Aleluia. Aí as conversações já começam no trabalho dos colegas. Você escuta alguém dizer assim: rapaz, minha esposa, meu Deus do céu, não vejo a hora de me separar, não vejo a hora de terminar isso, e esse já há tantos anos eu não aguento mais. Mentira sua, irmão. Que não aguenta nada, isso é conversa fiada, isso é fugir da responsabilidade, isso é ser covarde. Deus te deu a responsabilidade de cuidar da sua casa, não abandone ela. Você pode ser responsabilidade de Deus, vai te cobrar, porque Ele te deu a responsabilidade de cuidar da sua esposa, do seu lado. Aí teve um camarada que chegou esse dia do meu lado e falou assim: rapaz, estou quase me separando da minha esposa. Por quê? Rapaz, hoje ela me tirou do sério. Ela falou um negócio que eu não gostei. Ela age desse jeito, age daquele outro. Olha, quando tu casou era assim? Ele não, era mil maravilhas. A gente saía, a gente passeava, a gente namorava, a gente conversava, falava de tanta coisa. Ué, mas agora parou? Ah, parou, a gente não conversa mais. Por quê? Você parou por quê? Aí volta lá a passagem lá que fala de Adão e Eva. Foi a mulher que tu me deste. O que eu estou fazendo para permanecer com o coração aquecido dentro do meu casamento? O que eu estou fazendo para prevalecer na presença de Deus dentro da minha casa, do meu casamento, para derrubar as barreiras, para que tudo aquilo que o inimigo traça seja derrubado pelo poder do sangue de Jesus nessa hora. Aí eu falo: seu casamento não tem nada que preste mais, acabou? Não, tem algumas coisas que eu gosto. Você saiu, faz quanto tempo que você saiu com ela? Não, semana passada eu saí, fui no shopping, fomos no restaurante, deixamos a criança com o meu sogro, com a minha sogra. Foi bom? Foi bom. Saiu de lá, foi pra onde? Ah, fui para outro lugar assim, onde só pode entrar maior de 18. Foi? Amém. Foi bom? Foi bom. Foi para dentro da sua casa, foi bom? É bom? É bom. Sabe o que acontece, irmãos? Quando acontece uma palavra que nós não queremos ouvir, eu falei isso na escola dominical há poucos dias, semanas atrás. Quando nós nos aborrecemos com alguém, com qualquer pessoa, seja com filho, colega de trabalho, seja com esposa, você com seu marido, quando nós nos entristecemos, passamos o dia remoendo aquilo que nos entristeceu. A gente passa o dia remoendo aquilo. Olha, ela não deveria ter falado isso comigo. Pô, mas me entristeceu. E teve aquele dia também que ela agiu desse jeito. Sabe que você passa a observar as coisas ruins que aconteceram. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, diante do Espírito Santo de Deus: que tudo aquilo que vem te entristecer seja jogado por terra pelo poder do nome de Jesus nessa noite. Comece a observar somente as coisas boas, aquilo que Deus prometeu sobre o seu casamento, aquilo que Deus prometeu que fará na sua casa, na sua vida, na sua família. Aí quando eu estou conversando com ele, eu estou perguntando: ei, essas coisas boas? Foi bom, realmente. A gente começou, eu fui dando corda a ele, dando corda a ele. Aí eu, depois de passar do tempo, ele estava sorrindo, brincando, começou a contar umas brincadeiras dele com a esposa dele, umas conversas com a esposa dele. Meu rapaz, que coisa terrível. Aí eu perguntei para ele assim: agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você queria se separar por quê mesmo? Não, na verdade eu não quero me separar, não.
trabalho, eu não vou lá pedir conta todo dia. Eu fico cansado de pegar ônibus todo dia eu estou lá pegando ônibus de novo. Todo dia eu tenho que enfrentar patrão ligando, reclamando de alguma coisa que a gente acha que a gente está fazendo certo. Ele vai lá, liga para você e observa só o que está errado. Eu tenho que aturar patrão, eu tenho que aturar chefe. Eu tenho que aturar gente mal-humorada chegando no meu trabalho me destratando. Por que eu não vou aturar minha esposa quando ela não está no dia bem? Por que eu não vou aturar minha filha quando ela não está no dia bom? Está entendendo o que Deus está falando ao meu e no seu coração nessa noite? Amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Aí a palavra diz, não, pastor, mas Deus manda a mulher ser sujeita aos nossos maridos. Sim. Mas vê se ele disse para a mulher que ela deveria amar o homem. Eu não vejo Deus na Bíblia dizendo assim, vossas mulheres amai o vosso marido como Cristo amou a igreja. Ele mandou o homem. Sabe por quê? Porque a mulher já ama de maneira incondicional o seu marido. Deus, quando ele escreve a palavra dele, ele tem o ensinamento certo na hora certa. Não é para os dias de antigamente, é para os dias de antigamente. Mas serve para os dias de hoje, para o dia de amanhã, para mês que vem dentro da sua casa, a palavra continua nos ensinando como agir com as nossas mulheres. Aí fala, amai as vossas mulheres como Cristo, a vossa mulher, perdão. A vossa mulher como Cristo amou a igreja. Porque o homem tem que ouvir o tempo todo, amai as vossas mulheres. Sabe por quê? Porque ele se esquece. Esquece ou não esquece? As esposas que querem responder, eles vão ficar tudo calado. Esquece. Porque quando a gente está de cabeça cheia, quando chega no trabalho atormentado e você começa a reclamar, você joga a roupa para um lado, joga para o outro, e reclama disso, daquilo outro, aí você chega de casa, ó, tá, isso aqui fora do lugar, esqueceu o hidrômetro aberto, que eu falo todo dia. Eu vou lá no hidrômetro, eu chego lá, o hidrômetro está aberto, fecha isso, mulher, porque a água está... E o Dunaíba está me detonando. Aí eu vou lá e fecho, aí eu entro, respiro, Senhor. Aí você lembra, eu tenho que amar minha esposa. Tem que amar minha esposa. Amar. Sujeitar, ela tem um sentido de suportar. Às vezes é um significado que é pesado. Se você for olhar no dicionário, sujeitar é suportar o outro, se submeter à ordem do outro. É desse jeito, mas trazendo para a Bíblia, tem que ter temperança, tem que ter fruto do Espírito, né? Foi dito hoje. Tem que deixar o meu eu de lado, a minha carne, o meu temperamento forte, deixar que o Espírito Santo de Deus prevaleça dentro da minha casa. Aleluia! As horas estão correndo. Aleluia, Jesus! Deus nos ensina, a palavra de Deus ela é tremenda, irmãos. A palavra de Deus ela é tremenda. Aleluia! Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Devemos amar a nossa mulher como a nós mesmos, como nós cuidamos do nosso corpo. Devemos cuidar da nossa mulher, temos zelo, carinho com ela, assim como temos como nós mesmos. Aí esse texto vai dizer, amai a vossa mulher. Ele não diz, amai as mulheres, não. Amai é sua, tá? Glória! Eu tenho que amar a minha. Meus olhos têm que ser para ela, meu pensamento tem que ser para ela, meu andar tem que ser para ela, o meu sorriso tem que ser para ela. Agora a palavra de Deus diz que eu tenho que sustentar e cuidar dela. Um tempo atrás eu tive uma conversa com meu pai e com a minha mãe, onde ficaram muito aborrecidos e ficaram até um tempo sem conversar comigo, não foi? Porque chegamos numa conversa lá em casa, meu pai sentado à mesa, minha mãe sentada à mesa comigo, e começaram a reclamar porque meu irmão, um dos meus irmãos se separou da esposa e ela precisou cobrar pensão alimentícia sobre o filho. E ele muito aborrecido, meu pai disse assim, olha, é um absurdo, seu irmão tem que pagar 15% de pensão alimentícia
para a esposa, para cuidar do filho. Olha quanto ele ganha pouco, não sei o que, bababá. Eu falei assim, me desculpa o que eu vou dizer. Me desculpa o que eu vou dizer. Isso para mim é falta de caráter. É falta de caráter. Como é que você fala uma coisa dessa do seu irmão? Eu falo do meu irmão, falo de qualquer um que venha tocar nesse assunto comigo. Isso para mim é falta de caráter. Aí meu pai falou, mas por que você está dizendo isso? Sabe por quê? Porque eu estou dentro da casa com a minha esposa. Eu não traí a minha esposa. Eu não me separei da minha esposa. Estou dentro da casa com a minha esposa, cuidando ela, sustentando meus filhos. E sabe quanto é que eu pago de pensão? 100%. Porque tudo que eu ganho é para dentro da minha casa. Tudo que eu ganho é para vestimenta da minha família. Tudo que eu ganho é para o lazer da minha família, para cuidar, para alimentação, para tudo que for, para cuidar da minha família. E por que agora 15% passa a ser um absurdo? É um monte de homem que vira as costas para a própria família, vira as costas para filhos. Que eu não consigo entender, irmão. Que pensamento é esse? Que você está fazendo dentro da igreja? Muitas das vezes entra dentro da igreja achando que está tudo normal. Não está tudo normal. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a nossa família, irmãos. Eu não vou me estender mais. Ainda tinha que falar dos filhos, né? Assim como Cristo deu a vida pela igreja, nós devemos dar a nossa vida pela nossa esposa, pela nossa família. Se tiver que morrer pela minha esposa, eu vou morrer. Mas antes de morrer, eu vou tentar acabar com a raça de quem tentar destruir minha família. Assusta, não assusta? Mas tem um bando de homem que vê o seu lar sendo destruído, virando os braços, cruzando os braços, virando as costas, se acovardando, fingindo que nada está acontecendo dentro da sua casa. Enquanto eu estiver de pé na presença de Deus, o inimigo não vai tocar na minha vida, não vai tocar na minha família, não vai tocar no meu casamento. Eu vou guerrear enquanto eu estiver de pé. E mesmo se eu estiver deitado ainda, a presença de Deus vai prevalecer dentro da minha vida. Mas não pense você que o inimigo vai tocar dentro do meu lar, que não vai tocar. Irmão, cuidado com o que você está falando. Eu tomo cuidado sim. Eu tomo cuidado. Mas eu tenho que estar buscando a presença de Deus o tempo todo. Estar vigiando o tempo todo para entender quando algo está saindo dos trilhos. Talvez alguém imagine assim, uma roda só do trem sair do trilho, dá para controlar. Dá nada, irmão. Se uma roda sair do trilho, todas elas vão te descarrilhar do trilho. Todos os vagões, todas as áreas da sua vida vai sair dos trilhos, vai perder o controle. Enquanto Deus te deu autoridade para estar no controle da sua vida, no controle da sua família, do seu casamento, não tire as mãos do controle, porque Deus é contigo, Deus vai te dar autoridade, Deus está sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Deus está no controle do seu casamento. Ter cuidado com a minha família. Eu estava falando aqui, irmãos. Sabe como é que eu faço? Quando eu vou deitar na cama com a minha esposa, olha o instinto de proteção como é. Detalhe tão pequeno, eu estava refletindo isso durante o dia. Eu deito ela do lado da parede e sou eu que deito na beira da cama. Observou isso? Acontece isso com mais alguém? Mais algum homem faz isso? Tem gente que faz. Quando eu vou andar com a minha esposa na calçada, na rua, sabe o que acontece? Muitas das vezes ela vai para o meu lado esquerdo e ela vai para a rua. O que eu faço? Do lado de cá, perto do muro. Quem vai na beira da calçada sou eu. Eu tenho que proteger ela em todos os lugares que for. Quando eu vou entrar em qualquer lugar, irmão, não é apenas gentileza, abrir a porta para quem ela entre primeiro, não. Eu tenho que entrar depois porque eu tenho que saber cuidar das costas dela, a retaguarda dela. Porque eu não sei quem está vindo atrás. Não sei se alguém está de má intenção. Aí tem homem que vai na frente, deixa a mulher para trás.
Vai-se embora, ei! Deixa a mulher com as crianças para trás, eu vou embora, que tem muita coisa para resolver. Irmãos, vigia. Cuida da tua vinha, varão. Cuida da tua vinha. Porque tem gente querendo investir na tua vinha. Não troca ela, não vende, não troca, não faz nada com ela, porque a vinha é tua. Foi Deus que te deu. É para você cuidar da tua vinha. Aí sabe o que aconteceu? Aquele cidadão que estava de olho lá na vinha, né? Ele estava de olho na vinha porque era mais bonita, porque tinha uma melhor. Era mais próximo, né? Do local, do reino dele. Irmãos, ele tinha tudo o que ele quisesse. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Será que era porque a dele era mais bonita? Ele era mais bonita para o dono da vinha. A sua esposa é bonita para você. Não é porque o outro está elogiando, não. É porque ela é bonita para você, os seus olhos. A vinha é sua, quem tem que cuidar é você. Ah não, agora quero a vinha dele, tá? Toma aqui, e daqui que é minha, não. Que Deus fale mais ao seu coração nessa noite, através dessa palavra. Cuide da sua vinha, cuide da sua família. Que Deus abençoe e abundantemente em nome de Jesus. Glória a Jesus. Essa vinha aqui foi assinada dia 23 de outubro de 2010. 2010. O dono da vinha, o bigode é perigoso. O dono da vinha é 2010, mano. Eu casei em 2010, mano. Meu Deus do céu, eu casei em 2010, Jesus. 23 de outubro de 2010. Oh, meu pai, mulher nem sabe mais quando se livrou de mim. Meu pai amado. Porque ela só foi casar outro filho o quê? 7 anos depois? Ah, deixa esse pão da coisa. Meus irmãos, que palavra boa. Eu sempre falo isso, gente. Eu achei maravilhoso que tem gente que não é mesmo pensamento que eu. O Senhor não mandou mulher amar, porque é a natureza da mulher amar. Se tem um homem que presta do lado, que cuida, quiser, ela ama. Ela é excepcional. Então, adorei aos homens desta noite. Pegou, né? Se servir direitinho, você sabe que vai ter um restante de noite abençoada. Então você fica bem ligado aí aos casados, aos solteiros, vocês vigiam nessa terra. Tem nada para você. Deus é bom. Cadê o evangelista André? Iniciou hoje o nosso domingo profético, né?